Muito boa noite, doutora, muito boa noite, doutor, ou bom dia, boa tarde, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é mais um conteúdo para acelerar a sua aprovação, para te dar direcionamento, hoje com ninguém mais, ninguém menos do que Roberta Monteiro, a nossa mentora aqui na AM, mentora agora em 2023, mais aluna em 2022, mentorada em 2022 e que foi somente primeiro lugar na UFLA, tá? Somente lá em Lavras. Doutora Roberta Monteiro já está por aí, vou aceitar o convite, ela já entra aqui. E enquanto ela vai chegando, enquanto eu aceito aqui o convite, eu quero lembrar que a AM hoje, no dia 5 de abril, está finalizando aí a última semana com a condição de matrícula com os valores atuais, certo? A partir de quinta-feira, 11h59, os valores atuais terminam e você só vai poder entrar na AM com um pequeno reajuste. Ainda vai ser muito em conta, mas não tanto quanto até amanhã. Se você não entrou ainda, meu amigo, corre, aproveita que o valor... Boa noite, seu João Paulo, Lari, Valéria, Ana Barroso, Bia Soares, Manuela, Euveras. Peraí, pronto! E aí, doutora, tá me ouvindo? E aí, tô ouvindo. E você tá me ouvindo? Show de bola, seu áudio tá ótimo. Se a imagem falhar, se meu áudio falhar, você avisa, que às vezes o Instagram é inimigo, Tô ajeitando aqui mas faz parte. a câmera. Faz parte. Show! Doutora, tá por onde? Fala aí pra galera. Que lugar do Brasil Eu você tô tá em falando? Resende ainda, né? Interior do Rio. Ainda tô aqui nos preparativos. Massa. Sua cidade de Isso, Natal, né? na cidade de Natal. Show de bola. E Resende fica a quantos quilômetros, né? Quantas horas de Lavras? Fala aí pra De galera. carro fica umas 4h30, mais ou menos. Vai estar muito longe de Não dá, casa, não. Vai estar mais ou dá menos. pra vir alguns finais de semana, né? Exatamente, exatamente. Ó, antes da gente começar aqui, eu já dá para tocar para a Roberta se apresentar, contar toda a história da preparação dela, só responder aqui perguntinhas rápidas de Euveras e de Manuela. Pessoal, a gente já teve a lista. Eu acredito que o time falou hoje com os 10 primeiros, certo? Que virarão, inclusive, os 14 primeiros, se eu não me engano. Então, os 14 primeiros terão mentoria individual comigo e aí segue o resto da ordem. Se o time não falou com você hoje, calma, vai falar até amanhã, sem falta, tá? Mas para falar antes do feriado. Antes do feriado, todos os que receberão bônus vão ser avisados. Fechou? Então é isso, bora pro conteúdo. Então tira essa parte aqui do vídeo. Esse vídeo vai subir pro nosso canal. Vai bombar lá no nosso canal, porque todo mundo quer saber como é que você fez esse feito, como é que foi essa história. Então vamos que vamos. Pessoal, sempre gosto de começar desativando os comentários e lembrando que qualquer pergunta, mandem aqui na interrogaçãozinha. Por enquanto, é papel e caneta na mão, foco no nosso conteúdo, foco com muito sangue no olho aqui, porque o Roberto tem muito para falar. Então, doutora, de praxe aqui nas lives da M, inclusive, antes, primeira live da vida ou já fez live antes? Ah, já fiz uma muito tempo atrás, mas não tem muita didática, sei lá. Boa. Mas já era de estudos? Era uma de redação que eu fiz na época com professora, acho que foi em 2020, na época da pandemia. Que aí, de um cursinho faz tempo. presencial Então, que eu fazia na minha cidade, aí a massa, gente fez uma live. massa. Então a pegada aqui é como se fosse a primeira vez, né? Contar a sua história, contar toda a preparação. Então pronto. Inaugurando, porque certamente serão muitas lives nesses próximos anos. Você fez algo que realmente assim é fora da curva, né? Um resultado e tanto e com a história e tanto. Então, para quem não te conhece e está curioso, já dá essa carteirada aí. Quantos anos você tem? Onde é que você está? Para onde você vai? Qual foi o resultado desse último Enem? Aí a gente volta lá para trás para você contar a história inteira para o pessoal, como é que tudo começou na vida de Roberto. Vai lá. Então tá, oi gente, meu nome é Roberta, tenho 22 anos, eu moro em Resende, né, interior do Rio, mas assim, vou agora, semana que vem já vou começar a cursar medicina na Federal de Lavras. E assim, esse ano, né, com o resultado do Enem, eu consegui escolher para a faculdade que fosse mais próximo aqui da minha casa, mas também consegui aprovação para os vestibulares próprios ali de algumas faculdades de São Paulo, como a FAMEMA, que é em Marília, e a FAMEP, que saiu essa semana agora lá em São José do Rio Preto. Mas no momento decidi ficar em Lavras mesmo. E agora tá nesse preparativo, né? Vivendo essa fase boa de começar
o que eu tanto busquei. Exatamente. Inclusive, o que você tanto buscou e por um bom tempo, né? Conta pra galera, quantos anos de preparação até alcançar esse resultado? Fala aí pra galera. Então, falei que eu já estava quase formada em vestibular, né? Porque eu demorei 5 anos, né? O ano passado foi o meu 5º ano de preparação. E assim, no início, quando tudo começou, depois que a gente vai falar, né, da história, mas eu nunca imaginei, que acho que nem nos meus maiores sonhos, que eu ia conseguir chegar aonde eu cheguei. E tudo foi acontecendo de uma maneira assim tão rápida que eu acho que ainda tô tentando acreditar. Mas foram 5 anos de preparação que agora, né, fez chegar nesses resultados, né, que a gente divulgou. Sensacional. Você terminou o ensino médio, então, em Isso, 2017. isso aí. Ai, Puxa, olha aí. E você já sabia que queria medicina naquele momento, já, né? assim, tem muita gente que fala, né, eu queria medicina desde criança, né? É uma coisa assim, a ideia da medicina sempre foi uma vontade na minha vida. Mas assim, ainda era muito aleatório. Eu falava que eu vivia assim nas nuvens, eu achava que eu queria fazer medicina, mas eu ainda não tinha nem noção de como eu chegava lá. Aí quando eu entrei no ensino médio, realmente que assim, que eu me deparei com essas questões de vestibular, aí eu falei, não, é medicina que eu quero e comecei a levar mais a sério já o ensino médio. Só que assim, eu sabia que a minha primeira dedicação era tentar viver ali na escola, aproveitar aquele momento ali também. E em 2017, né, terminei o 3º ano, e aí 2018 em diante que eu comecei a me dedicar integralmente na parte dos vestibulares. Massa. Então, pega aí. Você sai do 3º ano, por mais que não com tanta dedicação, mas já sabendo o que você queria fazer de vida profissional, é a área médica. Você vai passar 18, 19, entrar numa pandemia, 20, Nossa. 21, só em 22 e concretizar, então, né, com chave de Não. ouro. Eu até vou trazer esse ponto aqui, o último, porque daqui em diante eu mal vou falar, vai ser só o Roberto falando, para dizer que, cara, uma das aprovações que mais marca a minha história de ex-vestibulando e que eu adoro lembrar, e que, inclusive, trarei aqui na EMA ainda, eu tenho certeza, é de um super veterano meu. Quando eu entrei na faculdade, na UFRN, na turma 112, eu acho que ele era da turma tipo, sei lá, 102, 103, assim. Eu entrei e ele se formou logo no meu primeiro ano de faculdade, assim. E esse cara era do futsal, então a gente jogava junto. E eu também conheci ele na real, acho super legal falar isso. Eu era aquele rato do churrasco. Então, antes de passar, o churrasco de aprovação, eu não tinha passado ele, mas tipo, o que surgia de churrasco de aprovação eu ia. Eu só fiz também um ano de cursinho, então não foi tanto tempo. Mas assim, todos os anos de cursinho, todos os churrascos que eu tive naquele ano de cursinho, que eu ia começar o ano de cursinho, comigo, fui pra tudo que eu pude. Pedro, você era amigo das pessoas? Às vezes, sabe? Aquela coisa assim, conhecia, algum amigo meu era amigo da pessoa, e aí eu ia lá também, né? Então assim, dava certo. Ó, o cara que faz um churrasco, né, o dono do churrasco, a dona do churrasco, vai estar sempre muito contente, né? Às vezes por algo que ela bebeu, chama a famosa água que passarinho não bebe, para não falar aqui em mais detalhes. Então eu garanto que não vai encher seu saco porque você chegou lá a mais, sabe? E até porque a galera me conhecia, sabia que eu estava para medicina também. E aí nisso eu sempre buscava fazer amizade com os veteranos. Porque eu não sei aí, em Resende ou em Lavras, quando você for, se há essa cultura. Mas aqui na UFRN é uma coisa mágica que, inclusive, é institucionalizada. A gente institucionalizou aqui em Natal a invasão de churrasco por parte dos veteranos. Então, quando você entra na faculdade, você não só comemora o seu churrasco, você ganha um passe de entrar no churrasco de quem você quiser que entre na medicina, entendeu? Não, e é muito real, pô. É um negócio que aqui em Natal, a galera que passa já sabe. Inclusive, o pessoal que passa e não, tipo assim, não vai fazer um churrasco grande, meio que já tem que esconder, sabe, o churrasco? Porque a galera realmente invade, pô. E chega na porta do churrasco com sanfona, com zabumba, com triângulo, tipo, tocando, cantando, ou sei lá, com pagode, com cavaquinho. Então, não tem como não, sabe, ficar do lado de fora, porque vai ficar, todo mundo vai entrar ali. Aí, beleza.
nessa pegada, eu, lá no meu ano de não aprovado ainda, eu estava indo pro cursinho. Roberto, eu fiz as amizades com todos os veteranos possível. Porque eu entrosava, ficava, puxava papo com os caras. E aí, encurtando aqui a história, eu conheci um cara chamado Renan. Renan, ele fez 6 fucking anos de cursinho depois da escola. Ele terminou a escola, só que ele não tinha estudado tanto e tal, não sabia se queria medicina. E fez um, vou fazer aqui de boa, vou tentar. Não passou. Aí foi pro curso e fez, realmente, quero medicina. Ele terminou na escola privada, escola boa. Cara, fez 6 anos no cursinho. E não passou, né? Não passou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No sexto ano, fez o cursinho e foi aprovado em segundo lugar na UFRN. Tipo, pô, feito gigante, não pela concorrência, nota lá em cima, passou. Então, assim, o que é que eu gosto de falar? Cara, não desista porque você tá lá chegando perto já, minerando ali, batendo no muro, já furando a parede, e você vai encontrar, como o Roberto encontrou, a história do Roberto me lembra muito a história de Renan. E o legal é isso, né? Parece que quando demora assim, vem logo um diamantezão desse, tipo, uma aprovação lá nas cabeças. Então, pô, se você tá escutando isso, pensa, calma, vai com paciência, busca aguentar a jornada que a sua hora vai chegar. Quem planta, colhe. Doutora, então assim, vamos para a história. Conta pra gente aí, lá do início de tudo. Terceiro ano, como é que foi? Onde você estudava? Era público, era privado? E como é que você aguentou tanto tempo, né? O que é que você fez para passar um ano após o outro e seguir no foco? Fala pra gente aí, do zero. Então, eu estudei meus 3 anos, foi em escola particular, né, aqui na minha cidade. Sim, escola boa, bem aprofundada, me deu muita base, sabe? Graças a Deus, assim, eu tive um bom ensino médio e isso não fez com que durante o meu período de vestibular eu precisasse ainda recuperar essa base por alguma defasagem ali. Acredito que, sim, isso foi muito bom, porque eu já comecei tendo enfim, uma boa direção. E aí, assim, quando eu comecei mesmo, aí terminei em 2017 e tal, começou 2018. Eu já sabia que eu queria medicina, né, como eu falei. Só que, assim, muitas pessoas, até mesmo na internet, ou pessoas que eu conversava, até falavam, nossa, medicina é um projeto. É muito difícil você conseguir aprovar logo agora, assim, do ensino médio. E aí eu meio que coloquei isso na minha cabeça. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu exijo muito de mim. Assim, eu falo que eu sou a minha coordenadora pedagógica porque eu já quebro, já tento consertar, mas jamais só sei julgar aquilo que eu faço. Então, assim, tem essa postura um pouco de questionar muito daquilo que eu tô fazendo. Quase assim, minha psicóloga fala que é um comportamento, assim, bem controlador nessas coisas comigo mesmo. E aí, quando eu pensei, falei, poxa, medicina é um projeto. Eu não vou ficar agora com uma pretensão de passar já em 2018. Eu vou ter aí 3 anos, vou me dar esses 3 anos, para eu me dedicar integralmente à medicina. E aí foi assim, claro que eu pensei isso, mas em nenhum momento eu deixei de me dedicar no ano só porque eu teria 3 anos aí como projeto de vida. E aí eu comecei, assim, em 2018, comecei a fazer um cursinho, só que esse cursinho, na época, ele era integral. E pra mim não funcionou, porque eu ficava o dia inteiro no cursinho, chegava em casa cansada já de noite, assim, acho que eu ia 8 horas, começava minhas aulas, chegava já era quase 6 horas da noite. E aí, como que eu ia ter força para eu conseguir ainda estudar a matéria que eu vi no cursinho? Assim, era humanamente impossível, como eu falo. E como era a rotina, Roberta, dentro desse cursinho? Assim, a divisão de aulas, fala mais pra gente de como Então, era lá. era assim, a gente tinha aula todos os dias, de manhã e de tarde. Começava, né, 8 horas da manhã. Aí tinha ali uma hora de almoço. Então a gente tinha que almoçar na rua ou no cursinho ali mesmo. E assim, era bem aula teórica. Tinha bastante apostila, assim, pra gente poder fazer. Então, tinha aula que o professor vinha, passava muita teoria, e aí na outra ele ficava fazendo exercício com a gente ali na sala. Pra mim não funcionou, porque eu ficava parecendo só recebendo conhecimento ali de tipo, o que eu tô fazendo? E aí, sobre. Ah, mas é aula de questão, é aula prática, aula de questão. Calma, né? Pra mim, assim, não funcionou. Eu comecei aí, assim, no início, ali, foi em março, né, que começou as aulas. Final de fevereiro para março.
Aí, assim, eu tentei fazer tudo que o cursinho estava fazendo, já que eles estavam, né? Tinha aula de... Ainda tinha algumas matérias no sábado ainda, se eu não me engano. Tipo, ainda tinha matéria no sábado. Eu falei, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Encarei, assim, eu comecei esse cursinho até com muitas amigas minhas que estudaram comigo no ensino médio. Então, assim, a gente tava todo mundo ali no sufoco junto. Então, isso me animou até para poder ir lá naquele cursinho. Quando foi dando ali finalzinho de abril e maio, eu já tava um zumbi praticamente, porque eu não conseguia fazer nada direito, minha matéria já estava acumulada, assim, uma bola de neve, e eu me sentia muito cansada, porque eu estava indo lá todo dia, mas eu ia fazer alguma questão assim de noite, não conseguia, já dava sono, já tinha que dormir. Aí depois eu comecei assim, tava fazendo cursinho, mas eu já não tava assim, seguindo muito o que eles estavam fazendo. Aí eu comecei a ter as minhas listas, e aí, assim, o professor tá falando alguma coisa, eu ia mais pro fundo, assim, da sala para eu tentar adiantar alguma coisa, porque até isso, você não podia sair da sala, você tinha que ficar na sala. E, assim, me incomodava muito o professor estar lá dando aula e eu ainda pegar outra coisa na frente dele. Aí eu tentava me esconder ali na turma e fui tentando. Quem nunca fez isso? Isso é a cara do meu terceiro ano inteiro, era só isso aí, entendeu? Era só isso. Mas aí, confessar aqui uma. Tem que saber fazer isso do jeito certo e fazer como eu fazia. No meu terceiro ano, eu ia lá para trás na sala para fazer lista do Projeto Medicina. Você conheceu o Projeto Medicina? Conheci. Famoso site. Famoso site. Hoje eu percebo que muita gente nunca ouviu falar. Cara, Nossa. como assim, pô? Mas a nova geração, entendeu? Tipo, a galera que terminou o ensino médio 2020 para frente é outra geração já. Aí, enfim, nossa geração, 2020 para baixo, é super famosa. Aí eu pegava no projeto medicina, lista, bicho, geografia, gramática. Você vê o nível da falta de direcionamento que eu, vestibulando de medicina, e numa escola boa também, como você tinha. Porque, tipo, eu fazia, essa aula agora de matemática eu já sei o assunto. Vou lá para trás fazer geografia. Tipo, aula de inglês, ia fazer gramática lá atrás. Nossa, que... Tinha um pingo de juízo. Não faça isso, você que está em casa. Aí vai lá, Assim, doutora. e durante o meu ensino médio eu tinha aula à tarde, mas acho que era 2 dias só. Então, assim, no restante eu conseguia me ajustar. Só que no cursinho, não. Aí, quando foi mais ou menos, eu empurrei, assim, até junho. Aí, em junho, eu falei assim, gente, eu vou... meus pais estão pagando cursinho à toa, praticamente. Porque pra mim, só tá me atrapalhando. Aí, eu saí do cursinho. Quando deu as férias ali de julho, eu falei, quer saber? Não quero mais isso. Coragem. Primeiro, pagou quanto? Porque geralmente é uma multa, né? Gigante. A multa era uma mensalidade lá. Acho que era. Não Ah, lembro o valor, tava mas era uma suave. Tava mensalidade só. suave. Não era. Tava suave. Tava Aí eu falei, suave. ai meu Deus, paguei. Eu prefiro pagar essa multa e ir embora do que ficar pagando o restante dos meses. Nossa, perfeito. E Aí, aí, como é que foi o segundo assim, semestre, depois no de sair de segundo lá? semestre, eu me vi assim, eu tinha muita matéria atrasada. E aí eu falei, cara, eu tenho pouco tempo para me organizar. Falei, agora é mergulhar e ir no que eu preciso fazer para pelo menos eu conseguir fazer o melhor que eu posso fazer nesse momento. Aí eu estudei online, né? Eu só continuei na redação presencial, que aí era o que eu fazia por fora do cursinho. E aí comecei a fazer vários cursinhos em aula em YouTube, só que foi tudo muito corrido. Porque já estava em agosto, eu não tive muito tempo para me estruturar. E aí, assim, o meu método de estudo mesmo, assim, eu escrevia muito no caderno, assim, muito que eu fazia no ensino médio, não deu tempo de eu parar para pensar como que eu ia fazer. Eu não tive acesso a isso ainda. Na minha época, em 2018, eu não via muito conteúdo assim ainda na internet falando sobre como estudar, coisa que a Amy fala pra Não gente. tinha, não tinha. Nossa, Não aí eu tinha, falei, não eu tinha. vou ver o que que eu faço. Aí eu fui seguindo. Então, assim, 2018 para mim foi muito conturbado, porque assim, eu fiquei muito cansada, mas eu não vi assim o meu rendimento. Para mim, eu tava um pouco como eu tava no ensino médio, entendeu? Foi um ano mais ou menos assim. Aí fiz as provas, não consegui, não, enfim, já não deu certo, né? Mas também eu já não tinha muita pretensão de dar naquele ano. Enfim, consegui passar. Aí tá, virou de 2019. Aí não, 2019 eu falei, não, agora eu vou fazer o negócio certo. Aí eu procurei, fui em outro cursinho aqui numa cidade próxima, que é em Volta Redonda.
aqui em Resende. Aí eu mudei pra lá, morei lá naquele ano. E assim, fiquei Caraca! lá e foi muito bom, porque lá era um cursinho pré-medicina mesmo. E até era só na parte da manhã. E sim, pra mim foi muito bom. Assim, tive uma experiência muito boa com todo mundo lá. Por mais que fosse um pré-medicina, até as amizades mesmo foram muito boas. E eu tive aquele Que contato legal! com, assim, com os professores já me dando a dinâmica de cursinho, diferente do que era lá no ensino médio. Então eu considero que, assim, para mim ali foi o meu ano de cursinho presencial, que foi bom. Eu construí minha base ali, olhei. E é bom, existem vários bons cursinhos presenciais, né? Isso que é importante E dizer. eu gostei porque não era integral. Não, geralmente os bons cursinhos presenciais não são integrais. Leve isso como referência. Doutora que tá vendo essa live aqui, já É, pega isso aí. Se é integral, cuidado. Você vai pagar mais caro e você vai ter é, menos resultado. exatamente. E aí, assim, eu gostei muito, foi bem bacana. Só que aí o ano foi passando, só que assim, eu fui percebendo que o problema um pouco do cursinho foi que assim, tinha que correr um pouco com os módulos. Porque os professores, eles tinham, né, ali a sequência deles, então, para eu poder acompanhar, eu tinha que fazer as questões rápido da lista para já tirar dúvida. Era bem, assim, um ritmo bem frenético, assim. E isso me deixa um pouco desconfortável, porque assim, ainda que eu assistia a aula, eu gostava de ter o meu tempo para eu desenvolver aquele conhecimento, enfim, fazer as questões. Mas assim, foi um ano bom, sim. Foi até o que eu tive uma maior crescimento na minha nota em relação a 2018, 2017. Mas foi aquilo, né? Não passei de novo. É isso aí. Cai, mas aí levanta. Mas vamos falar de notas já? Quanto é que você evoluiu nesse Então, ano? ai, eu acho que foram, de média, foi uns 50 pontos aí. Eu não lembro, acho que eu fiquei de média já. Ou foi uma baita evolução já? Porque eu saí do ensino médio, eu não me lembro agora a quantitativo, né? Quanto que eu fiz no ensino médio e quanto que eu fiz no 2019. Mas eu sei que foi uma evolução de 50 pontos. Que aí depois eu evolui praticamente isso de novo para conseguir agora, né? Foi Top, com essa mesma proporção, praticamente. E top. foi isso, assim, eu acho que foi muito importante porque me deu essa visão de como que eu vou estudar para o vestibular. Foi quando eu conheci muitas provas que eu ainda nem fazia ideia que tinha, dos vestibulares aqui para lá de São Paulo. Então me deu, assim, essa experiência que é diferente do ensino médio. Eu acho que foi muito bom. Aí, né, 2020, o ano da pandemia. Por ser ano da pandemia já foi complicado, porque assim, eu tava pensando, será que eu faço esse cursinho de novo? Ou eu ia estudar online, enfim. Só que como todo mundo foi para online, falei, eu não vou fazer um cursinho que ele tá adaptado para presencial, eu não vou pagar presencial para fazer online. Não faz sentido. Pensei comigo. Aí eu falei, vou fazer online. Aí eu comecei, assim, a estudar de novo em casa, tentar me estruturar. E não conhecia, assim, ainda a AM em 2020. Eu fui conhecer mesmo alguns vídeos só em 2021. Mas, assim, em 2020 foi tudo muito complicado. Eu acho que, assim, a gente foi, de modo geral, todo mundo estava se adaptando. Emocionalmente, eu não estava muito bem naquela época. Então, foi complicado porque, assim, tinha várias coisas acontecendo que estavam me atrapalhando focar em estudar. Mas, assim, não teve, eu acho que assim, não teve muitas histórias, sabe? Eu só sentei, estudei em cursinho online, tentei, é aquilo, a gente fica tentando cada ano que a gente, né, fui lá, não passei e eu começava, eu tentava, assim, pensar o que que eu fiz de errado, como que eu posso melhorar, assim, porque eu não ia fazer o mesmo erro de novo. E aí, sempre que Perfeito. começava o ano, eu lembro que eu fazia essa pensamento, qual que vai ser o meu jeito de estudar esse ano? Eu vou seguir o quê? Aí, uma vez que eu escolhi o que, que eu ia seguir, eu ia até o final. Mas aí foi isso, né? Assim, Covid, prova lá em janeiro de 2021. E Ah, assim, é. como eu faço em torno de uns 8 vestibulares, fiz, né?
não faço mais. Fiz uns 8 vestibulares. Um muito atrás do outro aqui, tipo, da FAMERP, FAMEM, Unesp. Sim. Tem um atrás do outro. E aí, assim, meu dezembro, janeiro, até fevereiro, eu tava fazendo vestibular da Unifesp, em 2021. Aí... Coisas que eu ia te perguntar. Então, 2020 foi o primeiro ano que você foi fazer prova fora o Enem. Não, assim, 2019 eu já fiz. Quando eu tive contato com o cursinho, eu já fiz. Ah, tá, perfeito. Só virou mais problemático, Perfeito. porque como atrasou os calendários, era fevereiro de 2021, eu tava fazendo vestibular de 2020 ainda. Total. E aí outra, 2020, só pra gente descontextualizar ainda mais. Quantos simulados você fez no ano, mais ou menos? Tu lembra? Ou você mal fazia simulado ainda? Mal fazia simulado. Era difícil colocar simulado na minha rotina. Gente, eu não sei. Eu não sei o que acontecia comigo. Eu não conseguia colocar simulado na minha rotina. Eu fazia só na parte teórica, eu fazia algumas questões de lista, mas simulado não dava. Cuidado, é aquela história, você que tá vendo aqui essa live, cuidado. Lista é uma coisa, é bom, tem que ter. Simulado é outra coisa que é bom e tem que ter. Mas não há. Vou fazer lista global aqui, cara. Simulado é simulado e o nome é um nome. Etimologia da palavra, entendeu? Respeite isso. Tem que ter muita lista. O cara que passa faz muita lista mesmo. Acho que tem que ter simulado também. E é muito normal isso aí. Como eu falei, né? No meu terceiro ano eu fazia lista até não dá mais. Projeto de medicina. Projeto de medicina, cara, era comigo. Eu era um devorador de lista, mas eu não fazia simulado. Então, assim, não deu. Tá aí como é que foi. E, Roberta, resultados 2020, subiu em relação a 2019 ou Ficou não a mesma subiu? coisa, praticamente, que subiu uns 5 pontinhos ali de média, foi muito. Nossa, dói no coração, né? Gente, assim, acho que eu lembro, essa pra mim foi, acho que essa foi uma das piores dores, assim. Eu reprovei Total. muito, né, assim, já tava, eu brincava que no final, na minha última reprovação, já eu sentia menos. Porque a gente se acostuma também com essa situação. Eu acho que você sofre muito no início, mas depois, eu falei, tá bom, não passei. Vou fazer o quê agora? Já chorei tanto que tinha pra chorar. Agora eu vou encarar que eu tenho uma outra oportunidade. E aí, assim, 2020 foi pior, foi muito forte. Porque eu falei, caramba, eu não evolui nada. Perdi um ano. Já foi um ano complicado. Porque, assim, pra mim, emocionalmente, eu tive perdas na minha família que já me abalaram emocionalmente. Aí chegou ainda no Enem. Não tive nenhum, assim, acho que foi uns 5 ou 7 pontos de média. Tipo assim, foi um absurdo. Nossa, dá um desconforto. Nossa, nesse dia, assim, esse dia eu falei, meu Deus, não é possível. Como é que foi para se recuperar disso e voltar? E como é que você voltou? Fala aí pra gente. Aí tá, chegamos lá, aí foi 2021, então, no caso, fevereiro, eu tava terminando os vestibulares ainda. Aí, beleza. Saiu o nota do Enem e tal. Aí, primeiro, tinha dado meus 3 anos, porque lembra que eu falei lá em 2018 que só isso dá 3 anos, porque eu coloquei essa meta na minha cabeça e pronto. Pode crer! Caralho, terminou o prazo, juntou né? tudo. Eu falei, pronto, acabou, só tenho 3 anos aí, se não deu medicina, não vai dar. Aí, assim, só que eu pensei, falei, gente, eu já tô em março. Porque minhas provas foram em fevereiro. O que vai adiantar agora eu sair igual uma doida fazendo outra coisa, sendo que, assim, até então eu nunca me enxerguei em outra coisa que não fosse medicina. E aí, assim, como que eu ia aceitar fazer isso se eu nem sabia direito pra onde eu queria ir? Eu falei, quer saber, já tá em março mesmo. O que é mais o restante dos meses até... Aí eu fiz... Ei, é aquela coisa, né? A gente se engana de um jeito tão bonito, né? Porque não, todo mundo já passou por isso, pô. Todo mundo já passou por isso. Tipo, você dá umas forçadas na cabeça, já foi metade do ano. 2 meses e meio, tá ligado? Tipo, é uma resenha. Foi exatamente assim. Eu falei, pô, já tô em março. Não vai dar, não sei. Cara, eu tenho muito respeito à entidade vestibulando por essas coisas. Na moral. Eu fico lembrando, tipo, final de semana, e eu sempre fui um cara muito festeiro, assim, eu adoro festa até hoje. Aí, no meu terceiro ano, Roberto, era certo, assim, e aconteceu 2 vezes que me marcaram muito. Um show de Jorge Mateus, em Natal, comprei a senha,
Aí esse show era começo de ano, sabe? Eu não tava naquele cansaço. Ah, eu comprei e vendi, foi rápido. Mas o segundo show em setembro, 2 meses pra prova, eu cansado já assim. Eu tava com raiva de todo mundo, já morto e cansado, porque eu mal dormi, aquela coisa de vestibular que faz tudo na raça, né? Aí deu certo, não, vai ser meu final de semana de relaxar, vou pra esse show sábado à noite, domingo vou só ficar descansando e segunda-feira eu volto a estudar. Tudo certo, com os meus amigos, não sei o quê. Lembro nunca, esqueço nunca, Matheus e Cauã na Praia 2 o nome do show. Rapaz, chegou a quinta-feira. Do nada, me deu uma bad. Sabe assim que você fica, o que que tá acontecendo? Me deu uma bad assim na minha cabeça. Como é que você vai fazer isso, cara? A voz interna ali, pô. Cara, eu tenho um Enem, como é que você vai fazer isso? Tem que estudar e tal, fazer prova e matéria disso, tá atrasado. Tipo, a minha quinta-feira foi horrível, assim, dark, na minha cabeça. E aí na sexta-feira eu vendi. Nossa. Assim, nossa, assim, eu fiquei. E aí depois eu fiquei, por que eu fiz isso? Tipo, o pior é que no final de semana eu mal consegui estudar porque eu tava triste com a minha decisão. Nossa, assim, o vestibular tem uns jogos mentais que só ele mesmo. Só quem passa. Eu falo, gente, só quem passa, passa. Não dá. Não dá. Não dá. É isso. E aí, até uma pergunta. Você falou que lá no primeiro ano, no presencial em Resende, várias amigas suas da escola estavam com você. Alguém chegou aí com você para Volta Redonda? Tipo, o que, é que a galera falou? Meu Deus, Roberta vai se mudar para Volta Redonda. Como é que foi essa fase? Vamos voltar em duas casas, né? Isso aí, até essa parte de amigos, foi muito das coisas que pesou, assim, sabe, para mim. Assim, era o que mais me abalava um pouco emocionalmente. Porque, assim, no início, eu tinha, acho que eram 6 amigas, se eu não me engano. A gente começou junto e a maioria queria medicina. E, assim, só eu saí. Todas elas ficaram no cursinho. Então, eu ainda pensei muito. Falei, cara, será que só eu tô errada? Tipo, só eu que não tô aguentando mais esse negócio de integral. Nossa! Aí eu falei, não é possível. Coisa. Aí eu falei, mas quer saber? Eu não tô fazendo nada. É o que eu tô sentindo. Aí demorou pra tomar essa decisão. Mas eu bati o pé e falei, é isso e pronto. E aí elas ficaram. Só que, assim, todas hoje eu converso com elas, assim, elas falam que foi o ano mais traumático que elas tiveram na vida. E, assim, a vida de cada uma foi seguindo um rumo, sabe? Hoje, assim, eu tenho amigas terminando enfermagem, vai terminar esse ano. Outra mudou, tipo, acho que foi pra direito. Outra, tipo, arquitetura. Várias, assim, todas foram para outras áreas. Mas ninguém ficou ainda na medicina. Elas se descobriram e estão muito felizes. Caraca, entendi. Outras Sim. matérias, em outras carreiras. E aí, Nossa, e eu imagino você vendo todas entrarem na faculdade e você lá sendo a única, pô, a única, não tinha ninguém nem pra se apoiar em outra pessoa, né? Meu Deus. Eu não tinha ninguém, assim. Aí eu fui pra Volta Redonda, assim, porque só sobrou eu, né? Tentando medicina. Porque todo mundo, assim, depois daquele primeiro ano. Aí tem uma amiga que fala que foi muito traumático, que ela falou que ela tentou fazer outra coisa que ela não aguentaria outro ano de cursinho. Aí ela foi fazer e hoje, né, graças a Deus, tá bem realizada na carreira dela. Mas assim, eu fui para 2019 sem ninguém. E para mim isso, até no meu último ano de vestibular, era o que mais pesava. Porque eu olhava meus amigos, assim, agora, no caso, já tinha dado 4 anos, então já tinha gente começando a se formar, né? E aí eu falava, caramba, aquele pessoal lá estudou comigo, minha amiga, tá lá, já tá com a carreira pronta, e eu tô aqui fazendo a mesma coisa que eu fiz desde 2017. Tipo assim, era o que mais me doía. Assim, muito mais do que questões de idade, ou, enfim, outras coisas financeiras. Era mais ver que todo mundo ao meu redor estava andando com a vida. E parecia que eu estava parada. Assim, igual aqueles memes, assim, não quero parada, assim, olhando pro lado. Eu estava exatamente assim. E foi muito difícil. Eu confesso que, assim elas às vezes tentavam me apoiar, sabe? Falar, não, assim, é o que você quer, isso aí, continua. Mas era uma coisa muito minha. Eu observava aquilo e vinha essa cobrança de falar, cara, como é que pode? Não tem ninguém mais. E no final, assim, ainda tinha algumas pessoas que tinham formado ensino médio comigo que ainda tentavam medicina, não era do meu núcleo de amizade, mas assim, tinham ido para outros lugares fazer cursinho. Só que no final, de todo mundo da minha turma, que eu saiba até hoje, né? Só ficou eu tentando medicina no passado. Nossa, ano passado, do seu terceiro ano, todo mundo já estava encaminhado. Assim, quem tentou medicina já estava fazendo outra coisa. Sim, ou tinha sido aprovado já estava fazendo medicina. E só eu ali.
Então, assim, isso pra mim foi mais difícil. Nossa. Doutora, aí conte pra gente, assim, como foi o ano em 2021. Porque, assim, pô, eu imagino que então 2021 tinham poucos que permaneciam, né? Assim, que você conhecesse. Então já tinha esse peso gigante, tinha o peso de não ter evoluído em relação a 2020, nossa, 2009 para 2020. Então o que é que você fez em 2021? Tipo, naquela pegada que você mesmo falou, né? Sempre pensava, o que é que eu posso fazer diferente? Porque, pô, preciso, não posso errar no mesmo erro. Como é que foi a preparação em 2021? Conta aí Então, pra gente. aí em 2021 eu tinha. Depois que eu me adaptei com online em 2020, eu tinha decidido que eu não voltaria mais para a sala de cursinho presencial. Então eu falei, pronto, eu vou ficar no online, é muito melhor, e é isso aí. Decidi para minha vida. E aí a primeira coisa que eu percebi, eu falei, caramba, eu não tenho feito muito exercício, muita prática ali. Falei, vou tentar colocar isso. E aí, minha postura em 2021 foi só estudar por questões. Mas Como? Tem que entender o como, né? O como é muito tipo importante. assim, Muito importante. meu problema foi que assim, eu fazia questão, eu não corrigia bem da questão direito. Uma pergunta importantíssima, doutora Roberta Monteiro. Nessa jornada, tipo, falando sério, assim, na moral mesmo, você, sei lá, pegou esse direcionamento de onde? Algo fez você fazer, vou estudar só por questão, tipo... Eu pergunto porque eu sei que tem muitos mentores que tipo, tem uma comunicação que às vezes fica só estudo por questões. E parece que isso é uma mágica, né? Então, como é que foi a sua experiência para decidir? Eu volto duas casas, eu quero entender o pensamento, entendeu? Fala aí pra gente. Então, eu tava percebendo, assim, eu acho que foi um pouco com a experiência que deu errado. Eu falei, poxa, eu fiz dessa maneira de só ficar vendo teoria e não deu certo, eu não tive evolução direito. Então eu vou tentar. Aí, assim, vídeo no YouTube, aí nessa época já em 2021, 2020, na verdade, foi 20, já tava Tava também cheio falando já, sobre questão, tudo por questão. Aí eu vi, né, algumas pessoas falando. estudo E isso, assim, ativo. coisas que não tinha passado na minha cabeça. Eu falei, poxa, legal. Vou fazer essa experiência, porque como eu falei, não deu certo de um jeito, vou tentar do outro. Só que meu jeito é que eu não estruturei esse meu estudo por questão. Eu simplesmente achei que era eu fazer questão, pegar a lista ali, tá, vou fazer e pronto. Tô fazendo questão agora. E é esse o ponto. Tipo, a maior parte dos direcionamentos é ficar, vai lá e faz questão. E parece que é mágica, Questão é né? prova E antiga. não é mágica, tipo. Era questão é prova antiga. Não, é o que o pessoal mais E aí, fala. E não assim, fala correção, como corrigir, protocolo pós-simulado. Você tem que saber o detalhe. exatamente. Então é isso. Exatamente aí. E aí, o que eu percebi? Que faltou, na verdade, assim, eu não sabia aonde estava as lacunas do meu conhecimento, né? Eu simplesmente ali, não, pensei, nossa, já tenho tanto tempo de cursinho, vou só estar por questão. E praticamente eu não vi teoria naquele ano, eu achava que eu fazendo questão ia me ajudar, e aí eu não corrigia direito, eu não voltava nas minhas dúvidas. E assim, era cansativo, porque o que eu mais até falei com algumas pessoas que até conversaram comigo, eu falei, gente, a pior coisa é que você vê que você está dedicando o seu tempo naquilo. Então, tipo, não é que eu fiquei assim, nossa, estou usando por questão, eu faço uma questão naquele dia. Não, eu fiquei sentada ali estudando o dia inteiro. O dia inteiro. Tipo, e não tinha produtividade ali, na verdade. Só que assim, de novo, eu já fazia mais simulado do que 2020, mas não era nem um terço do que foi no ano que eu passei, no caso 2022. Entendeu? Mas ficou muito assim, sabe? Eu acho que foi meio, assim, meio desgarrado, né? Deixei correr solto, como é que o pessoal fala. Bom, perfeito. A Deus dará. A Deus dará e vai lá. É, Se Deus quiser, dá certo. Mas não tinha um controle, não tinha não métrica, né? tinha. Pelo visto. Não tinha organização Não, ali, e né? nem sabia quantas questões que eu tinha acertado, quantas questões eu tinha errado. Eu nem fazia isso. Vixe Maria, vixe Maria. É o simulado a moda louca, entendeu? A moda louca. De algum jeito que eu vou. É, loucura, loucura. Não, beleza. O cérebro não funciona. Olha, o que todo mundo aqui está querendo saber. Primeiro,
Você mudou de cursinho de 2020 para 21 ou fez o mesmo online? E resultados? Fala sobre isso aí. 2020 foi cursinho novo? Como é que foi? Mudei de cursinho, né? Mudei a estrutura de estudo mesmo. Assim, gostei bastante. Minha diferença, eu acho que eu subi eu acho que foi isso. Em 2020, eu acho que eu tava com 750, lembrei agora. Em 2021, eu terminei com 769, 770, por aí. Então, assim, subiu, né? Subiu. Mas não daria medicina ainda. Aí, fui lá. Assim, mudei de cursinho, mudei um pouco o método, ficou simulado a moda louca. Mas não tinha muito resultado. Agora, o problema, na verdade, foi que assim, o 2021 para 2022 foi quando realmente o dilema de abandonar a medicina ele virou real na minha vida. E que o negócio começou a esquentar. Porque assim, eu já tinha passado meus 3 anos, que já virou 4. Já não tinha mais justificativa de estar em março, porque as provas foram normais, então eu estava em janeiro. Aí pronto, e eu já estava muito cansada, já estava com essa pressão muito grande desses meus amigos. Total. Enfim, e eu já tinha colocado pressão de idade, eu já estava assim, num ciclo. No Exatamente, limite. estava no meu limite. Aí eu falei, quer saber? Não vou fazer medicina mais. Não quero. Aí, desse 2021, eu fiquei tentando encontrar uma outra profissão, né? Aí comecei a procurar para ter uma segunda opção. Aí passei em Direito na Unifesp. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer Direito na Unifesp. Vou fazer. Aí Se mudou. entrei no grupo da turma. Assim, só que aí eu lembro que era até na semana de carnaval até. Aí eu entrei, conversei com ele. Só que assim, eu comecei a falar, gente, peraí. Eu já tô há 4 anos. Aí começa o nosso sério. Eu já tô há 4 anos. Para eu aceitar fazer uma coisa que não é aquilo ali que faz meu olho brilhar, não é justo comigo e com tudo o que eu batalhei por esse tempo agora. Eu falei, não tem cabimento na minha vida eu chegar agora, tudo que eu já corri, e simplesmente ir lá e fazer outra coisa. E aí vinha muito aquela imagenzinha, tipo, você falou de minerador, né? Tem um que tem um diamantezinho, aí o outro chega e quebra. E assim, Bom, pra quem não viu a imagem, eu já botei nos stories. Vou pedir pro editor deixar aqui no vídeo editado. Você vai estar vendo aí, mas pra quem tá vendo aqui ao vivo. isso aí. Na parte de cima da imagem, o cara tá debaixo do chão, né? Minerando lá. Aí ele tá no comecinho, é a primeira linha. Aí lá no final tá o diamante. Aí na segunda parte é ele virando de costas. Aí só tem tipo um fiozinho de terra e os diamantes. E ele virando de costas muito porque não chegou ainda. E se ele batesse mais uma vez, ele encontrava o diamante, mas ele cansou de bater. Então, assim, é bacana isso. Essa imagem é muito forte. É a cara do vestibulando, a cara da preparação. Foi exatamente assim, isso ficava muito na minha cabeça. E eu falei assim, como que eu vou aceitar isso? Eu não achava justo comigo mesma. Entendeu? Porque eu falei, gente, a gente pensa muito no outro, assim, ai, é justo pro outro, mas o que é justo comigo? O que com o meu trabalho, com tudo aquilo que eu me esforcei nesse tempo todo, desde 2018 lá, enfim, passando por tudo isso, para chegar agora, que eu já tô muito melhor do que eu tava lá no início, e fazer uma coisa que, assim, por mais que eu me identificasse também, não era aquilo ali que eu tava procurando, que eu me enxergava. Aí eu falei, quer saber? Vou tentar de novo. Aí eu decidi sair dos grupos da Unifesp. Falei, gente, muito obrigada. Mas é isso aí. E aí, assim, só que eu coloquei a grande questão que eu falei, olha, é meu último ano. E aí eu combinei comigo mesmo. Aí eu falei, não, essa vida é sério. Ainda falei com todo mundo da minha família. Eu falei, gente, não me deixe estudar de novo no que vem. Porque eu falei, minha última vez, pelo amor de Deus. Porque assim, eu queria ter essa noção, porque quando eu definitivamente falei, é a minha última vez, eu falei, cara, eu só tenho agora para agarrar a chance da medicina. Ela tá ali na minha frente, eu só tenho agora para pegar. E aí foi um momento assim, que eu simplesmente dediquei tudo que eu podia fazer para estudar direito. Que aí deu
esse ano agora, 2022. E agora eu vou começar a falar sobre ele, né? Massa. E aí, como é que foi? Como é que foi o E ano? aí, vamos lá. Assim, o ano de 2022, eu até brinquei que eu conheci a Amy na metade do ano ali, assim, que eu tive contato. E aí foi que eu comecei enfim, a correr atrás e a ter essa ideia da metodologia. Mas Isso na metade de 2022? na metade de 2022. Caraca, Eu não. era mais ou menos que mês? Eu acho que foi. Maio já? Não, já foi, tipo, já tinha passado as férias, já tava, tipo, julho. Foi agosto ali. Uau! Acho que foi no início de agosto. Nossa. Foi antes do meu aniversário. E antes, como é que tava o ano antes? Conta do Então, zero aí pra gente. Tipo, você mudou de cursinho de novo, ficou no mesmo cursinho online, como é que aí eu foi? mudei de cursinho de novo. Que aí eu fui para um cursinho que ele era muito aprofundado até na parte de natureza, que eu não conhecia a Ema, e depois que eu conheci, eu mudei e comecei a estar com vocês. Só que assim, nesse primeiro semestre, o que eu tinha em mente? Eu falei, olha, beleza, tentei por teoria daquele jeito, sem fazer exercício, e não deu certo. Eu tentei fazendo exercício a doido e não deu certo. Agora eu vou tentar juntar os dois. Aí eu tentei fazer uma coisa assim, eu falei, ó, beleza, primeira coisa que eu falei, vou ter humildade. Eu pensei desse jeito, vou ter humildade de entender que, ainda que eu tenha, esse seja meu quinto ano, eu não sei a matéria, porque se eu soubesse, eu tinha passado. É isso, é isso, é Eu já isso. cheguei É já. foda. Você que tá vendo isso aqui, bota isso na cabeça. Não quero ficar pulando toda a aula, não. Não é assim, não. Isso, Não é assim, não. Vai lá, isso doutora aí. Mara. Eu coloquei na minha cabeça, eu falei, se eu soubesse, eu não tinha passado. Então é porque eu tenho coisa para aprender ainda. E aí eu comecei meio que, entre aspas, do zero, porque eu comecei a ver os módulos do zero até então, seguindo o cronograma dessa outra plataforma que eu estava usando. Mas aí ela já estava diferente. Por quê? Eu já comecei a ter a ideia sobre vou ter que corrigir os erros. Já tenho que corrigir mais aprofundado. Nisso, eu já comecei a fazer um pouco com outra perspectiva. Então, eu via a parte teórica ali bonitinha, já não ficava mais anotando muita coisa, eu só fazia ali. Tinha um caderno ainda de teoria, mas assim, era só para fazer aquilo ali que eu achava muito importante, para eu centralizar ali naquele caderno. E fazia muitas provas. E, então, assim, eu já tinha feito essas provas antes, né? Mas aí, por exemplo, a FAMEP, que sempre foi o meu sonho assim, da minha vida, eu comecei fazendo muita prova já no início do ano. Eu fazia prova e colocava essas provas durante a semana. Porque assim, chegava no final de semana, eu já sabia que era difícil eu conseguir fazer o simulado. Então eu falei, beleza, já que eu tô com dificuldade no simulado no final de semana, eu vou colocar ele durante a semana. Porque aí não tem mais como eu querer não fazer. Eu me obriguei a ter que colocar durante a semana para poder fazer. E aí foi muito bom, porque eu tive contato com as provas, eu aprendi a corrigir e fui vendo a evolução, assim, muito maior, sabe? Agora não. Fui vendo, assim, questão da prática. Aí eu já sabia quantas questões eu tinha acertado, já fazia, tipo, analisava essa métrica. Aí eu comecei a ser a doida das planilhas, né? Que eu comecei a fazer um monte de planilha, assim, no Excel mesmo, colocando ali, tal matéria, fiz isso. Eu comecei a anotar o caderno. Minto, esqueci uma parte. Vi um vídeo da Amy antes no YouTube só que eu não tinha assinado a plataforma. Falando sobre. Não sei, foi algum vídeo antigo falando sobre caderno de erros. Você tinha falado que tinha um caderno de erros. Aí eu falei, na verdade, caderno de erros, vou adotar. Aí eu. Só que assim, eu ainda não tinha assinado a plataforma, ainda não tinha muita. Sim, sim, sim. Aí eu falei, vou. Não, a gente é muito ruim no YouTube. A gente é tipo horrível, né? Ruim não, horrível. Porque você entra numa plataforma, vídeo, CDC, Marco Zero, não sei o quê. Até porque também foi recente, né? Foi desse ano. Mas assim, a gente fazia muita live no Instagram e pronto. Então, tipo, não ficava estruturado ali para você aprender nossa metodologia. A gente meio que deixava algumas coisas e fazia, entra na plataforma. Esse ano a gente já está muito melhor nisso. Hoje a pessoa, mesmo sem ser aluna, aprende tudo da metodologia. Já, se Então, eu quiser. vi no mapa da aprovação quando eu vi ano passado, que teve também, eu falei, gente, já tá, tipo, É, tá tão bem explicado, tão bem direcionado. E é, aí, assim, exatamente, exatamente. eu achei que foi muito bom. Aí eu tive essa ideia do caderno de erros e aí eu comecei, sabe, fazendo a estudar. Aí eu comecei, assim, a cronometrar o meu tempo. Vai ter um post que eu coloquei depois ali no Instagram, que pra mim foi
assim, a ponto-chave na minha preparação. Porque eu falei, cara, eu preciso saber o quanto de tempo ali, que eu tô estudando mesmo, o líquido. E aí eu comprei um cronômetrozinho, que eu falei que ele tá até aqui comigo. Nossa. E assim, Amuleto da aprovação. daqui, nossa, e com a mesma pilha, tá? Ele dura a pilha mais de um ano. E aí, assim, eu fiquei usando isso, foi muito bom. Só que, de modo geral, eu assim, como eu falo que eu me adaptei vendo que não deu certo comigo. E é isso que hoje me motivou também a depois ter entrado na M como mentora. Porque, assim, eu queria muito ter tido alguém que pudesse falar comigo, tipo chegar eu agora e eu lá em 2018, chegar e falar muitas das coisas que eu demorei para aprender. Assim, foi doído, eu precisei, nossa, fracassar muitas vezes para eu ver o que não deu certo. E aí eu vi como que funcionou. Então, assim, eu fiquei assim, o primeiro semestre, eu tava vendo o resultado, sabe? Tipo, eu vi que a minha evolução nos simulados já tava mais real, eu já tinha saído ali, tipo, já tava acima de 30, 35 questões, já tinha passado dessa fase aí nos simulados para Enem. E outra coisa também, eu, como falei, eu fiz muitos outros vestibulares, só que eu priorizei três, que aí era a FUVEST, a FAMERP e o Enem. E aí, assim, eu peguei esses três e, assim, eu tentei virar o mais especialista que eu conseguia naquilo ali. Fazia prova antiga, via vídeo. E antes eu ficava muito, assim, tentando abraçar o mundo. Foi uma coisa também que mudou. Como a gente tem a possibilidade aqui de fazer várias provas. E aí foi grande essa questão, sabe? Eu fiquei tentando, enfim, fazer minhas coisas. Aí uma outra coisa que eu fiz também foi um cronograma anual. Porque, assim, eu percebia, né, que sempre quando chegava nos outros anos em setembro lá, eu tava com matéria atrasada, porque assim, é humanamente impossível você conseguir ver com tanta profundidade todo aquele conteúdo de edital. E aí, eu no início do ano já montei um cronograma anual com as semanas, o que eu ia estudar. Eu acho que assim, o planejamento para mim foi a chave. Eu acho que se eu não tivesse planejada direitinho, eu não teria conseguido passar, porque me trouxe paz, sabe? Aquela segurança de falar, cara, eu tô fazendo o que eu consigo fazer agora. E aí juntou tudo isso, né? Veio as férias, tirei uma semaninha de descanso. Aí eu conheci a Amy, entendeu? Que aí eu acho que ela, assim, englobou tudo. Que massa. Que massa. E conta aí como é que foi essa fase. Conheceu aí mais ou menos em agosto, né? Você falou, tipo, cara, pertíssimo da prova já. Tipo de. Então você entrou na plataforma em agosto. Isso. Foi Eu isso? entrei na plataforma em Massa. agosto. Aí E você entrou com mentor ou sem eu mentor? Fala aí, entrei detalhes. sem o mentor, porque eu pensei assim comigo que, como eu já estava muito próximo da prova, eu falei, poxa, como que o mentor vai Sim. me ajudar agora? Só que como eu me inscrevi, uma daqueles bônus, né, que recebe, eu fiz na mentoria com você, não sei se você vai lembrar. Com você. Tem aqui Não! Tem que achar no anotado. meu WhatsApp. Não, mentira, mentira. Não Sério? lembrava, pô. Não lembrava, pô, porque é muita gente. Não Foi uma que eu lembrava. ganhei Não desse lembrava. bônus. Não, meu Deus, Roberto, estou emocionado aqui agora. Eu estou emocionado aqui agora. Meu Deus. Que massa, que massa, Foi. que massa. Você lembra quando foi? Foi em agosto Olha, mesmo. eu não. Vou pegar aqui, eu tenho depois eu te mandar. Eu tenho no meu computador que você mandou a minha. O Isso link. aí, meu cronograma que a gente fez, a gente conversou. Eu tenho aqui também, eu consigo achar. Mas Pô, você que quer fazer massa, que manutenção esse legal, que ano legal. na sua cidade? Lembra? Eu falei muito com ele. Não sei se você vai lembrar. Que legal, que legal, que Aí legal. eu falei. Mas assim, foi uma só, né, que eu ganhei, mas assim, foi muito boa, porque aí como já tava perto também da prova, eu usei aquela sua ali. Foi. Olha só, vou mostrar aqui pra galera. Olha o horário da doutora Roberta Monteiro, FAMERP, o É, FJF. é Que porque a legal, Juiz de Fora, cara. assim, eu tinha conseguido pelo Enem, mas como só ia começar as aulas em setembro, aí por isso que eu coloquei em Lavras. Mas, tá Não, vendo? É isso aí pronto. mesmo. Que legal. Vou,
Tem até aqui, ó, protocolo pós-simulado. Que massa. Eu indiquei para você o podcast A Culpa do Aham. Cérebro, tá aqui, né? Você falou também que eu tava indo dormir Legal. muito tarde, tipo, eu tava acho que dormindo 11 horas, aí eu lembro que você falou pra eu tentar dormir uma horinha mais cedo. Foi alguma coisa das Massa. observações, eu lembro, que eu mudei depois que a gente conversou naquela vez. Que legal, que legal. Muito massa, muito massa. Mas foi. E aí, pegou essa reta final de. Tipo, você devorou os simulados da plataforma, Sim, então, né? aí assim, depois que eu assinei a M, eu só usei a M. Que massa, é muito bom escutar isso. Foi. É muito bom escutar isso, sério, eu adoro. Primeiro lugar, tá, pessoal? Primeiro lugar, tá? Foi só isso, assim, Que massa. e porque assim, eu achei. Primeiro, assim, acho que a primeira coisa que eu fiz na hora que eu vi que a plataforma era diferenciada, quando eu cheguei no módulo que você fala assim pra gente gravar um vídeo, vídeo corda, eu acho que era esse nome. Até eu achei esses vídeos esse dia, fiquei chorando vendo os vídeos. Não, não, meu Deus! Achei. Olha, eu tô impressionado aqui. Sabe aquele tipo de coisa que você fica, um dia isso vai acontecer, eu vou ficar muito feliz, pronto, isso tá acontecendo, entendeu? Que massa, Eu rapaz, que fiz esse massa. vídeo, fiquei igual a boba chorando. Falei, caraca, eu não acredito que isso aconteceu. Que massa, Foi, que massa, que massa, que tem massa. esse vídeo guardado. E aí, assim, depois que eu tava lá, eu vi assim, eu já percebi que era diferente, sabe? Porque foi a primeira plataforma que mostrou um olhar mais individualizado para aquilo ali. E para mim, eu lembro que aquele momento que eu fiz aquele vídeo, tipo, foi muito transformador, porque eu tava muito mal, assim, eu tava cansada. Era o quinto ano, muita insegurança. Eu falei, ai meu Deus, só falta não passar de novo. E eu achava que a chance era mais eu não passar do que passar. E aí eu falei, caraca, aí eu fiz o vídeo, guardei. Aí depois eu até mando depois pra vocês o link, que tá no Drive. Eu quero, eu E aí, quero. assim, foi uma coisa que eu percebi que já era diferente. E aí depois que eu falei, cara, quer saber? Eu gostei muito da. Assim, vocês falaram muitas coisas que foi. Sabe quando você vai tendo aquele. Caraca, era isso. Foi isso que faltou. Tipo, poxa, aquele ano ali é porque eu só Massa, estudava por questão e eu não corrigia. Poxa, aí massa, foi massa, massa. assim, englobando tudo aquilo que eu tava demorei para aprender ali, né? E aí comecei, eu peguei toda a plataforma, comecei a assistir os vídeos, realmente eu só fiquei usando a M. O que eu fazia por fora era, na verdade, Legal. a redação e a parte do primeiro dia, né? Que aí a M não tinha. Então, tipo, viu a aula de Daniel, Rodolfo, Arthur, Uhum. Lucas. Gente, aquela parte dos Que legal. Masterclass, então, acho que eu virei fã número 1 no Masterclass. Eu vi só vídeos. Ô, rapaz, que massa. Que massa. Porque foi assim, foi o lançamento, né? A gente não era um cursinho e a gente fez, vai ser agora que a gente vai se posicionar como um cursinho e vamos soltar as Assim, eu masterclasses. fiquei. Foi Pra mim foda. foi fantástico, de verdade. Eu acho que a parte da Masterclass, assim, não só da Masterclass, mas das aulas da M, foi que assim, eu já tava com correria, já tinha, enfim, já tinha matéria que tava atrasada, como todo mundo. Só que assim, eu não tinha tempo, tava chegando a prova, e eu faço essas provas, né, de São Paulo, são muitas discursivas de biologia, discursiva de química, física, Hum, matemática, e eu precisava de alguma coisa que me fosse rápido, sem enrolação e que fosse aprofundada. E aí, quando eu vi na aula da Emily, tanto na Masterclass, quanto ali na parte das aulas teóricas, que assim, que é uma aula sem muita enrolação, que ela ia direto ao ponto ali, já me dava exemplo, já aplicava como poderia cair numa discursiva, por exemplo, assim, exatamente. não tinha o que reclamar mais, funcionou. Que massa. Eu acho que foi essa. Cara, sério, que legal. Que Nossa, legal. e Muito feliz, estou muito feliz, estou muito feliz. E aí, tipo, fechou a revisão ali, isso. né? Tipo, tá legal falar que você, então, na revisão, usou aquelas aulas para fazer vestibulares, né? Pô, isso é foda, pô, isso é foda, isso é foda. Aí, quais vestibulares você fez? Então, Que eu acho que é legal falar pra galera. E como é que foi as e provas, né? Como assim, é que foram as provas? além do mais ainda, eu lembro que o meu acesso era só até a semana do Enem. Aí eu ainda conversei com alguém, porque eu tinha falado com você
na nossa única mentoria. E depois eu conversei com o pessoal da plataforma e falei, gente, eu tenho prova da FAMERP dia 12 de dezembro. Cara, eu lembro muito desse caso. Falaram numa reunião, então eu lembro muito, 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 muito. Libera? Não, com certeza, libera aí, libera aí, libera aí. Aí você falou assim, Caraca, a pode gente vai crer. deixar até dia 12 de dezembro, que eu tinha prova. Aí eu lembro dessa data, falei, então obrigada. Aí, assim, passou o Enem e eu continuei só usando, assim, e quando tinha ainda na Masterclass aqueles quadros de revisão, tipo, um resumo, eu fazia lista. E assim, e quando era alguma matéria que eu tinha mais dificuldade, que eu sei que eu precisava de uma aprofundada maior do que só o que a Masterclass ela trazia, eu ia na aula teórica, fazia os QTQs lá de questão, ainda via o teoria, né? Enfim, fazia as listas. E eu usei 100%. Tipo, pra mim, eu falo que foi transformador, porque aí eu tinha uma vez, acho que eu fiz vários simulados, eu tinha aqui em casa, tá até no lixo aqui que eu fui limpar pra jogar fora, quantidade Pilha, de né? simulado tá lá da Amy, aí eu comecei, tem muita coisa. Aí eu falei, gente, só fui fazendo e vendo o resultado. Aí eu ia lá, colocava no dashboard lá, pra ver quanto que ficaria os acertos. E aí eu fui vendo, caramba, 41 de 45, 40 de 45, assim, eu não tava acreditando que aquilo ali era real. Falei, não, não é possível. Aí, É mentira, é é mentira, mentira. eu não tô acreditando, não. Aí, assim, fui, né, e terminei. Aí, assim, os vestibulares que eu fiz. E aí eu lembro muito, assim, que teve algum... Agora eu não lembro se foi em alguma live ou se foi na própria plataforma que eu vi você falando sobre estratégia de prova, sobre, assim, sobre ler, aí você faz 15, aí você volta lá na outra, não faz a prova toda de uma vez, um negócio assim, que eu vi em algum lugar. Aí eu Perfeito. falei, vou fazer isso. Não, foi lá, Ah, foi lá, então foi vou lá. lá na plataforma. Aí eu falei, vou fazer isso que ele falou. Aí eu fui, planejei a minha estratégia de prova, que eu já estava aplicando nos simulados. Aí eu falei, pô, é isso aqui. É isso aqui que tá dando resultado. Vou chegar lá na hora do Enem e vou fazer exatamente o que eu estou fazendo nos meus simulados. Vai ser mais um simulado. Eu fui com essa ideia. Aí a primeira prova, né, foi do Enem, primeiro dia. E na semana entre o Enem, eu fiz a prova da Unesp ainda. Aí Sim, eu lembro. Foi alguns dias antes, né? foi assim, foi o Enem domingo, Nesp terça, dia 15 de novembro, e o Enem no outro dia, o Enem do segundo dia. Aí fiz a prova do Enem e assim, eu fui fazendo a prova e tipo, o primeiro dia eu já não estava muito confiante. Mas no segundo eu fui fazendo as questões, quando eu fui ver, eu já tinha feito grande parte da prova nesse esquema que você falou, tipo, aqueles primeiro uma hora faz 15, aí eu já fui falando, Jesus Cristo, não é possível, já dá aquele nervoso. Funciona! Funciona mesmo. Olha só, olha só. Não, não é possível Que massa, rapaz. que eu não tô correndo, que tipo, eu vou conseguir ler e fazer todas as questões, tipo, E assim, no Enem, né? Porque o Enem ano passado foi absurdo, 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 absurdo. nossa senhora. Aí foi o Enem, fiz, e depois eu fui fazer as provas de São Paulo. Aí o total, assim, eu fiz a FUVEST, a Unesp, a FAMERP, a FAMEMA, a Unifesp, eu acho que foi isso. Não sei agora. Muita coisa, não, Esse eu muita não fiz coisa, a né? Unicamp, eu lembro que eu não fiz a Unicamp. Entendi. E não fiz a UERJ porque cai no mesmo dia da FUVEST. Mas todas aqui que eu conseguia fazer aqui perto, eu fiz. E, assim, Massa, massa. o que eu via de diferença, na verdade, era que quando eu ia fazer a prova, eu tinha tranquilidade, porque era só mais uma prova. Parece que eu fiz tanta coisa, eu fiz tanta questão, fiz tanta prova, que era só mais um dia. E aí eu fui fazendo, na hora, assim, acho que era até, não sei qual prova, acho que foi da FAMEMA até, que eu lembro, assim, que eu fiz a prova, aí faltava, acho que só umas 10 questões ali, acho que não lembro se era biologia ou se era matemática. Acho que era matemática. Aí, assim, eu já tinha terminado a prova. Só que, assim, eu lembro que eu fui ao banheiro, assim, eu fui lá lavar meu rosto. Eu falei, gente, ainda falta, tipo, muito tempo de prova, falta, tipo, 1 hora e meia. Ah, sério, muito foda, Aí eu já cara. tava tendo Muito um treco, foda. assim, internamente. Aí eu falei, não, peraí, vou lá fazer mas que falta de matemática. Aí eu ficava revisando a prova. E aí, quando eu vi, foi uma coisa que eu falo que até hoje eu ainda não caiu minha ficha.
Mas depois que eu fui... Não, total, Gente, pô. aconteceu. Doutor, Roberta, fala aí, tipo, resultado dia 2. Quantos acertos você fez no dia 2 do Enem? Ai, meu Deus, eu não fiz isso, eu não peguei. Não somou, né? Não somei, eu só sei minha média. Pois vá pegar pra somar. TRI, nota, né? Tipo, média É, ficou a com... média geral ficou, acho que 809 e pouquinho, 809,7, eu acho. Bizarro, pô, bizarro, Mas eu vou, bizarro. Porque vou somar assim, aqui, porque eu... você, você demorou, sei lá, 5 anos pra ter esse salto, né? Porque, tipo, como você falou, você subiu muito no primeiro ano, aí bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho. No último ano, Foi. boom, né? Tipo, Foi no último ano que, assim, foda, pô. foi um negócio que eu não acreditei, assim, eu brincava até com o pessoal, assim, eu falava, gente, se eu passar pro Acre, assim, que é distante, né, da minha casa. Eu tenho uma amiga que Eu vou. tá fazendo faculdade no Acre. Eu falei, nossa, falei, se eu passar no Acre, eu vou pra lá, porque é longe. E assim, se eu passar ou para o extremo sul ou extremo norte, eu vou, porque eu nunca pensei que eu chegaria numa situação de poder escolher, tipo, parar e falar, não, peraí, eu vou aqui ver o que é mais perto de casa, ou se começa em setembro ou Né? começa agora em abril. Tipo, Não, não. E assim, você naquela de escolher, tipo, Juiz de Fora, tipo, um dos melhores polos universitários do país, São José do Rio Preto, tipo, interior de São Paulo. Para quem não conhece, tipo, morar no interior de São Paulo é como você morar, tipo, na Europa, estando dentro do Brasil ainda, entendeu? Tipo, é frio, é muito bom a qualidade de vida, segurança. Lavras, primeiro lugar. Tipo, cara, você brincou assim, entendeu? Jogar o videogame, assim, The Sims, sabe? The Sims aqui, The Sims. Porra, ai, foda, foda. Que massa. mas Sério, sem assim, acreditar nisso. foi isso. Que legal. Que legal. Dever de casa, corrija o Enem, que eu quero saber o número de acertos. Que Vou tem que falar pra corrigir sobre galera. o Enem até. Tem que falar, tem que falar. E assim, pessoal, pra você que tá vendo essa live, tá vendo a gravação ao vivo, cara, a Roberta tinha uma base bizarra, porque ela tava realmente um quinto ano de preparação. Então, por mais que um ponto ou outro tivesse desajustado, ela conhecia o edital, conhecia as aulas, conhecia o cronograma. Então, cara, como ela falou, ela começou em agosto. Então, tipo assim, agosto, setembro, outubro, o Enem no começo de novembro. Então, assim, foram 3 meses só para um negócio. E, assim, o trabalho da Amy nessa história, simplesmente deixar a ferramenta pronta lá. Porque Roberta que fez o resto. Tipo, mérito 100% de Roberta. Então, assim, você que tá vendo esse vídeo agora, você é faixa branca, cara, se você começar no começo do ano, você evolui muito rápido, porque você vai pegar já, tipo, preparado. É literalmente montadinho, é só você seguir. Eu fico brincando que eu joguei videogame. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Vrum. Rapidinho você zerou. E é o tempo de chegar na prova do Enem. Então, assim, pode não passar nesse ano, óbvio, né? Porque ninguém... não é esperado, não é natural passar logo no primeira tentativa. Mas, no próximo ano, você já vai chegar, tipo, nas cabeças. Então, cara, tipo, comece o quanto antes. Não acho que é desnecessário ter estratégia, ter mentor. Não é. Não é mesmo. É muito necessário, seja você faixa branca ou faixa preta. E o exemplo está aqui. Inclusive, né, doutora? Vagas abertas, vagas abertas ainda. É Arrasta para verdade, cima. gente. Fazer minha pública. Com certeza. Minha turma já está Com aberta de certeza. mentoria, gente. Quem quiser ter o meu acompanhamento, vai ser uma honra poder estar participando com vocês assim, desse projeto até a sua aprovação no seu último ano de Enem. Vamos, se Deus quiser, e vai ser ótimo poder estar junto com vocês. Quem tiver interesse, é só mandar mensagem ali para mim ou ir lá na M. Show de bola. E assim, pessoal, você vê, é uma mentora que teve experiência de terceiro ano, primeiro ano de cursinho, tipo, de toda a jornada. Então, em qualquer fase da sua jornada, né, tipo, Roberta vai ter passado por algo muito parecido para lhe ajudar. Então, fora o treinamento, fora as ferramentas, que inclusive evoluíram muito, né? Evoluíram muito. Roberta pegou o dashboard do cronograma muito diferente como ele é hoje. Verdade. Então, a cada dia que passa, a galera chega com a coisa melhorada, né? Isso é E forte. assim, sabe, eu acho que o que é bom falar para o pessoal que está assistindo essa live ou para quem assiste depois é que assim, o seu ano, independente se nossa, mas eu tô no começo, né, no primeiro ano de cursinho. Assim, gente, é o seu ano. Se, assim, abre mesmo essa mente e agarra essa oportunidade, assim, principalmente falo, até mesmo com as minhas
agora só tenho meninas aí na minha turma, mas com as minhas mentoradas eu falo pra elas assim, gente, abre a cabeça agora para as coisas da Amy e vamos testar. Falei, testa, vamos testar. Fica vendo vídeo, faz simulado e testa. E vamos ver, se você realmente falar, mas continua testando, vai dar certo, só confia. Tem que ter um pouco dessa abrir a cabeça, entender, sabe? Isso. Nossa, perfeito, perfeito. Até porque, tipo, não é, eu fiz uma semana de simulado fragmentado, corrigindo os erros, que você vai, bum. É um processo. Então, assim, mas uma coisa é fato, eu garanto que em 3 semanas, pelo menos, na quarta semana, você vai começar a acertar a questão de assunto que você nem estudou ainda, mas que você só de resolução em vídeo, começou a pegar o entendimento, começou a pegar a manha. Aí aumentou, vai, bota simulado completo. Aí você começa a pegar a manha da estratégia. Aí quando você vê, pô, tipo, você tá voando, igual o Roberto, né? Você falou. Quando eu vi 40, caraca, como é que pode? Como é que pode? É isso. E assim, vale muito a pena. Eu acho que a Amy, ela. Assim, como eu falei, eu fiz algumas mudanças antes do primeiro semestre, mas pra mim, ela fechou tudo e me deu um direcionamento naqueles meus últimos meses. Eles foram fundamentais. Assim, eu cheguei outra pessoa. Do que eu comecei na Amy, até mesmo em quantidade de acerto. No que eu comecei, como eu falei, dos 30 a 35, e eu consegui chegar no final acertando 41. Nossa, tinha simulado que eu já fiz 42, 45 natureza. Tipo assim, isso não era uma coisa que eu acreditava, não era a minha realidade, gente. Eu era bem mal. Não sei se Que massa, sério. Sensacional. E assim, eu acho Então, para você que está vendo essa live, gente. que aula você ganhou aqui? Você ganhou um curso gratuito, certo? E se você ainda tinha dúvida sobre entrar na EME, acho que acabaram agora. Se você ainda está em dúvida, você entra na recorrência, entra na mensalidade. Se você não gosta, se cancela, não tem multa para cancelamento. Então, tipo, não tem razão. Não tem razão. Só vai. Aproveita. Aproveita enquanto o Roberto tem vagas. É verdade. Aproveita enquanto o Roberto tem vagas, porque já lota, entendeu? É vai lá. verdade, vai gente. Lá. E Doutor, pode falar. Pode falar. Alzheimer's, não sei como é que fala. Mas assim, gente, faz esse vídeo corda aí que o Pedro fala lá na plataforma. Faz, porque depois a emoção é uma das coisas, assim, que não tem como contar pra vocês o que é. Só você vivendo, assim, só faz. Só isso que eu falo. É isso. Então, doutoras e doutores, doutora e doutor, recado está dado. Roberta aqui deu a aula dela. Foi muito massa. Sério mesmo, tô extasiado. Já falei aqui, já mandei até mensagem no WhatsApp, galera. Bicho, que live é essa? A gente tem que rodar anúncio, o que for, porque ficou muito bom isso aqui. Assim, para você que tá vendo isso aqui, pô, bota na sua cabeça. É uma jornada. Tipo, Roberta foi aluna no passado, hoje vai ser mentora, você vai passar 4 anos aqui até entrar no internato dela. Então, assim, tem muita coisa aí. Você tá entrando. Eu brinco muito. A AEM é o único cursinho que te dá um plano de carreira, entendeu? A AEM é o único cursinho que te dá um plano de carreira. Aproveita. Então é isso, doutora. É isso. Pessoal que está em casa aí, muito obrigado pela participação ao vivo até agora com a gente. Doutora Roberta, cara, gratidão demais. Espero muito ir a Minas e conhecer lá para encontrar. Preciso lhe dar um abraço. De verdade, foi muito foda. Se vier a Natal, né, já sabe, está em casa aqui. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Espero que a gente tenha conseguido ajudar o pessoal que acompanhou a gente aqui agora. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo que a gente vai ajudando. Com certeza. Para fechar, a gente fez foto na sua mentoria no passado? Não sei. Veja aí, eu vou procurar no meu celular, que eu já vi a data. Acho que fez, hein? Eu fazia sempre, por isso que eu perguntei, porque eu sempre fazia. Tem que olhar no meu Google Fotos aqui. Eu lhe mandei mensagem no WhatsApp antes da mentoria, né, ano passado? Sim. Então, acha na conversa que eu pesquisei que a conversa eu não achei. Eu vou pesquisar no meu celular. Eu vou achar que meu celular, então, pronto. Ele, né? Mas vou ver se eu acho. Eu fiz backup, tá, beleza. Vamos fazer a foto da live aqui agora. Vamos fazer. Para a galera que tá em casa da mentira, vou tirar uma aqui. Peraí. Porque pelo menos a live a gente deixa garantida. Vai. Show. Print tirado.
Doutora, brigadão. Pessoal que tá em Obrigada, casa, gente. valeu. Amanhã tem outra e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente.